Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelos nossos canais no YouTube, Instagram, Mãe Piedade, vocês que aqui estão. Gostaria de, com vocês, olhar o modo com que o Salmo 80, em especial o versículo 11 e 9a, ressoam de modo tão vivo no Evangelho e também estão presentes e palpáveis na primeira leitura tirada de Oséias. Ouve, ou melhor, escuta, meu povo, porque eu sou o teu Deus. O povo que, como cantando, uma maneira de reforçar na própria mente aquilo que o seu Senhor tinha como desejo fazer por ele. É dito o povo dizendo: eis que ouço uma voz e não conheço. O povo cantando no Salmo e dizendo: eu escuto este que me fala, mas eu não o conheço e nem o reconheço. E quem é este? É aquele que aliviou as costas do povo de Deus de um fardo pesado, tirou os cestos pesados, tirou de suas mãos todo o peso e na angústia foi clamado por este povo. Mas o povo que a ele gritou não reconhece sua voz. Não o identifica. Ele que conduziu o povo através de uma nuvem flamejante, junto às águas de Meriba, quando passaram sede, foi ele que os deu de beber. Ele que advertiu: se vocês me escutassem. Quantas vezes esse que diz: se vocês me escutassem, vocês não passariam pela metade do que passam. Ele não é escutado, ele não é reconhecido, eles não sabem quem ele é. Se o escutassem, não teriam um Deus estranho no meio deles, e não só naquele tempo, ainda hoje. Muitos dos que dizem acreditar em nosso Deus, e isso foi um pouco do que nós falamos ontem na live das 8 horas, e quem quiser pode acessar nas nossas redes sociais da Arquidiocese de Belo Horizonte, do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, e acompanhar lá. Se nós escutássemos realmente ao nosso Deus, nós não teríamos, não um Deus, mas deuses estranhos entre nós, que são mais do que umas meras imagens ou estátuas. Reconheceríamos a Ele que nos tirou da escravidão,
nos deu liberdade. Na verdade, o Salmo vai inclusive dizer: quem me dera que me escutasses, porque eu conseguiria te fartar. Eu conseguiria te guiar. Eu conseguiria saciar a sua fome. O povo canta a seguinte coisa: escuta, meu povo, escutemos, o Senhor é nosso Deus. Mas nós não o reconhecemos, porque não o escutamos. É o que o povo vai dizer. E escutar aqui não é simplesmente estar perto ou identificar a voz de alguém. Escutar é aquela atitude de dar atenção a quem precisa ser dada a atenção. Para ficar mais evidente, é como quando um homem ou uma mulher apaixonados deixam de escutar quem deles cuida para ceder aos caprichos de um desejo ou de um sonho marcado por carícias e desdobrado em escravidão. Me fiz entender? Vejam como isso ressoa na primeira leitura. Muito simplesmente, Oséias vai dizer: volta para o Senhor teu Deus. Volta. Mas a atitude de Oséias não é simplesmente como nós temos, e hoje, nesta sexta-feira, me perdoem, mas não vejo outra forma de dizer, senão uma volta consciente dos próprios erros, não marcada por uma autoflagelação. Não é uma volta ou um arrependimento marcado somente com um discurso que esteja inflamado de sentimentos. Não. Mas uma busca de reconciliação consciente, madura, que tenha levado em conta evidentemente os erros que cometeu, coisa que infelizmente nas confissões que nós atendemos falta, em muitos casos. Vou explicar mais à frente o porquê. O ensinamento de Oséias ao povo é uma volta de alguém que olhou para si, para a sua história, e percebe: eu realmente errei. Mas onde eu errei? Como eu errei? Como nós erramos? O povo de Deus errou em quê? Não é pela justificativa, que geralmente vem nas nossas confissões, e me perdoem, é tão genérico que eu não tenho medo de dizer isso, porque eu não estarei citando uma pessoa ou outra. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu tenho motivos para brigar com meu marido. Conta toda a história que justifica quais são os seus erros. Não é isso. É a confissão que diz: eu fui ignorante, violento. Eu, na minha impaciência, agredi a um pai, a um filho. Eu quis simplesmente usar dessa pessoa por meu prazer, e não só sexual que eu digo. Eu fiz isso. Eu confiei em quem não devia, simplesmente porque eu esqueci de observar coisas básicas, como, por exemplo, como era o modo que ele tratava quem estava ao seu redor. Gosto desse exemplo. É como a menina que diz: o meu namorado só tem um defeito, ele bate na mãe dele. Se ele bate na mãe, com certeza vai bater em você. Mas, completando, quem não escuta cuidado, um dia escutará coitado. Isso está tão presente que, vejam,
aquilo que deveria ser dito não como uma fórmula. Senhor, livra-nos de todo mal. Livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Qual é o fruto de nossos lábios? O reconhecimento de nossos erros. Eu errei assim, assim e assado. Eu errei, me perdoe de pegar para Cristo, mas eu errei quando eu te roubei. Eu errei quando eu te traí. Eu errei quando eu te usei. Eu errei quando eu fiz isso àquela pessoa. Assim me comportei. Fui eu quem fiz. Não é responsabilidade dos outros o que eu faço. A confissão de arrependimento cita uma coisa simples. Me perdoe. Talvez você nem sabe o porquê que a pessoa está te pedindo perdão. Imediatamente você vem e fala assim, perdoar por quê? Pelo quê? Porque quem não reconhece o seu erro, não sabe o caminho que precisa trilhar para não cometê-lo novamente. É ilógico essa frase? Claro. A confissão, o reconhecimento de seus erros para trilhar um de reconciliação com o Senhor, expresso nos lábios, é justamente para dizer, eu tenho consciência do que eu fiz errado. O povo de Deus é chamado a reconhecer qual foi o momento que nós erramos. Aí ele começa a dizer, quando nós confiamos mais na Assíria, na nossa política, do que em vós, Senhor. Quando nós começamos a olhar para os nossos interesses como deuses e esquecemos de vós, Senhor. Quando nós começamos a sermos perversos uns com os outros, nós esquecemos de vós, Senhor. Foi aí que nós erramos. E vejam, isso aqui não está num ato de autoflagelação, como infelizmente alguns procuram falar e dizer. Não, é simplesmente um ato de deixar com que a graça que Deus nos dispense e nos dispensa nos ajude a nos reconstruir. E é tão significativo, tão simples, que o povo ao cantar, ouve meu povo, porque eu sou o teu Deus, ele está cantando para si aquilo que precisa ser uma memória do caminho que já trilhou e que não pode voltar a ser novamente vivido ou percorrido. Escuta, porque eu sou teu Deus. Quem é o Deus que precisamos escutar? É aquele que nós não reconhecemos a voz quando deixamos de prestar atenção na sua palavra, deixamos de olhar para tudo que ele fez em maravilhas por nós, o quanto ele nos cuidou. E parece estranho isso, mas não, porque nós conseguimos trocar aqueles que cuidaram de nós, pai, mãe, irmão, avô, avó, simplesmente por alguém que pareça ser mais interessante. Todo adolescente já fez isso. No entanto, que os pais, na lei da ilusão, de acharem que o celular é tão importante na vida dos filhos e não conseguem pautar as coisas, esquecem-se de um detalhe importante. Quais eram as pessoas na nossa adolescência que nós mais escutávamos? Não era pai, não era mãe, não era avó, eram aqueles que tinham basicamente a mesma idade do que nós. Teoricamente, aqueles que eram nossos amigos.
e que nós fazíamos tudo por eles. Porque eles estão num processo muito parecido com o nosso. Só se chega a entender a importância de quem nos orienta quando a vida, e ela, bate com uma força. E só não... Pode rir, meu filho, porque é assim mesmo. E nós olhamos para trás e falamos, se eu não tivesse seguido tal exemplo que me foi dado por fulano, se eu não tivesse escutado, lembrado daquilo que me foi ensinado, teria sido pior. Bem, basicamente, converter-se é reconhecer os erros, assumir o caminho de não cometer aqueles erros, portanto, exige-se a consciência do que cometeu de errado e, claro, voltar a escutar quem merece. Não é à toa que no Evangelho de Marcos é perguntado por um escriba a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Porque onde existem tantas regras, e não me importa agora dizer, e não vou dizer o número de preceitos, leis, que eram descritas em Levítico, não. Mas o que é mais importante? Dentro de todo o alicerce do que precisamos observar no ensinamento de nosso Deus, o que é mais importante? Primeiro, colocar o Senhor nosso Deus no lugar que Ele deve ocupar na nossa história. Qual é o lugar dele na nossa história? Porque quem não sabe, a pessoa que ocupa o salão nobre da casa de seu coração, sempre acolherá vagabundos. Ou vagabundas. Me perdoem essa expressão. Eu não estou falando de pessoas. Você, por um acaso, permite qualquer um entrar dentro de sua casa? É claro que não, pelo amor de Deus. Você se senta à mesa com qualquer um? Até porque determinadas refeições podem ficar indigestas demais. Uma folha de alface pode ficar tão ácida no estômago, dependendo da companhia, não é? Escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E lembremos-nos, no dia de ontem, qual foi a única coisa que o Senhor em Jeremias vai dizer? Eu só pedi uma coisa a vocês, uma. Escutem-me. Escutem-me, sigam-me, seguindo, vivam. Escutem-me, sigam-me e vivam. Mas escolheram não me escutar, trilharam os próprios caminhos e se lascaram. Eu adoro essa frase, lascar-se. No salão nobre de sua história, quem ocupa a principal cadeira? E claro, no salão nobre da sua história, perceba, se você acolhe alguém que é tão importante, ele traz outros consigo. Você os tratará mal? Percebam, vejam que coisa bem simples. Fulano, eu gosto de alguém. Vamos supor que eu gostei de uma pessoa que trabalha comigo. Aí eu digo, fulano, leve sua família para almoçarmos juntos no domingo. Ou vocês têm algum problema, alguma dificuldade de comer alguma coisa? Não. Pode fazer o que quiser. Aí a gente faz um bom frango com quiabo, um angu de milho novo, um arroz, um feijão. Acho que tá bom, né? Precisa de mais alguma coisa, irmão? Não, né? Perfeito. Aí pode colocar uma Coca-Cola 2 litros. Eu não ganho merchandising para isso não, tá? Não precisa ser Coca-Cola, pode ser Del Rey, Maticoro, pode ser qualquer outro. Até Picolino, nem sei se existe mais. Guarapã, Paraguai, esse era o melhor da minha infância. Ok, da minha infância era o melhor.
não estou falando agora. Então, aí essa pessoa pega e traz um bem-aventurado possuído pelo capiroto da desorganização e da bagunça. Você vai tratar mal o menino? Chega a família, aí tem um que não... Você vai tratar mal a ele? Em respeito àquela pessoa que você recebe, você vai tratar mal, inclusive, aquele que está possuído pelo capiroto. É como quando você recebe aquela cunhada que você ama do fundo do coração. Sabe, aquela? Ou aquele cunhado? Eu não sei porque, sempre que eu falo de cunhado, tem sempre alguém que começa a rir. É porque todo mundo tem um? Caríssimos, você não vai tratar mal. Aí está o detalhe: se no salão nobre da sua história o Senhor ocupa a cabeceira, saiba, Ele traz outros. Ame-os. Ame-os. Porque, inclusive, como o mundo não dá volta, ele capota, né? A pessoa que você tem mais dificuldade hoje pode ser a pessoa com quem você mais terá amizade amanhã. E a vida dá tantas voltas. Oh, como ela dá volta. Meus caros, sintetizando. Conversão é olhar com responsabilidade, com seriedade e dizer, reconhecendo, eu fiz essas coisas erradas. Uma vez ciente do que eu fiz de errado, quando eu não te amei e não amei e nem cuidei dos teus, eu me arrependo e não quero mais cometer isso, isso e isso. Aí sim, estaremos entendendo o que significa realmente os mandamentos da lei de Deus. Aí nós poderemos ser como esse homem que pergunta a Jesus, não sei se capciosamente ou ingenuamente, ou mesmo numa discussão simples que era comum da época, qual é o maior de todos os mandamentos? De todas as leis, quais as que nós precisamos mais observar? E escutaremos de Jesus, lembraremos do que ele disse. Ame a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, com toda a tua força. E o próximo, como você se ama. Agora, cuidado, porque se você se ama como uma banana de feira amassada, qualquer um leva, os outros também.